Os Cavaleiros de Ouro sempre foram os cavaleiros mais temidos e poderosos do exército de Athena, e em Lost Canvas isso é mostrado de forma literal para os leitores, com cada Cavaleiro de Ouro tendo seus momentos de glória, sendo bem desenvolvidos, travando batalhas épicas e tendo uma importância gigantesca para a Guerra Santa. Uma importância que não foi muito vista na saga clássica. Não é à toa que Lost Canvas é considerado o melhor spin-off de Cavaleiros do Zodíaco por muitos fãs. E o principal motivo dos fãs gostarem muito dessa série são justamente os Cavaleiros de Ouro, principalmente daqueles signos que nunca tiveram tanto destaque na saga clássica. Não é mesmo o Manigold de Câncer? Esse cara é foda. E são esses cavaleiros que acabam roubando toda a cena da obra, deixando o tema de Pegasus chorando no banho. Então hoje eu trago pra vocês os meus 5 Cavaleiros de Ouro favoritos de Lost Canvas, e por que eles são os cavaleiros que eu mais gosto. E se você é fã de Lost Canvas, já deixa aquele like para moralizar o trabalho e inscreva-se no canal, pra você não perder os próximos vídeos. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em quinto lugar, Xion de Ares. Xion de Ares é um cavaleiro muito importante para o exército de Athena, sendo muito ativo na Guerra Santa do século XVIII e depois se tornando o grande mestre que conhecemos na saga clássica. Só é uma pena que ele foi assassinado por Saga de Gêmeos 2 séculos depois. Só que a questão é que Xion de Ares, em Lost Canvas, foi um cavaleiro muito leal a Athena e aos seus companheiros, onde ele faz o que for possível para fazer o que é correto. Ele é um cavaleiro que usa bastante as estratégias em suas batalhas, utilizando suas técnicas de forma estratégica e versátil. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, como por exemplo na vez em que ele protegeu Albáfica de Peixes e uma cidade inteira de ser destruída por Minos de Grífon, apenas usando a Muralha de Cristal como uma barreira. Assim também como ele usou a Muralha de Cristal como uma ponte no Lost Canvas. Fora o fato dele ser um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos desse período, utilizando uma técnica do seu mestre Hakurei de altar que ele nunca tinha aprendido antes, que no caso é a Onda dos Espíritos, ou então Sekishiki Tenryouha. E não é à toa que ele foi um dos únicos sobreviventes da Guerra Santa, junto com Doku de Libra. E o que eu mais gosto no Xion são suas motivações e a sua ética de aço, onde na sua luta contra Lune de Bauron, ele coloca nas suas costas a responsabilidade de apoiar e se importar com seus companheiros cavaleiros, se tornando um elo que une os cavaleiros do passado com os do futuro, um comportamento digno de comandar todo o exército de Athena. Não é à toa que ele se tornou o grande mestre do santuário. Em quarto lugar, Sísifo de Sagitário. Sísifo de Sagitário é outro que dispensa comentários. Só quem lê o mangá sabe como Sísifo foi muito relevante na luta contra o exército de Hades. Tão relevante que foi dado a ele o cargo de líder de todo o exército de Athena. Caralho, o maluco é brabo. E também não é à toa, porque Sísifo se demonstrou se não um cavaleiro mais leal à deusa Athena, coisa que lembra bastante o seu sucessor, o Aiolos de Sagitário, fazendo de tudo que for necessário para proteger a deusa e também toda a humanidade. Ele tem valores e uma bondade tão forte que teve misericórdia até mesmo de seus inimigos na luta contra Aiacos de Garuda, onde ele afastou o navio de Garuda e apagou todo o fogo criado por Aiacos que queimava o corpo dos espectros, apenas com abanadas asas de ouro. Além disso, Sísifo demonstra o que é ser um líder de verdade para Aiacos, onde ele não só lidera como também se importa com cada cavaleiro. E assim como Shiryu de Dragão, Sísifo de Sagitário se cega para poder levar o cosmo além do limite e superar o Aiacos, despertando o oitavo sentido. E como prova da sua lealdade e bondade, Sísifo, ao enfrentar Faraó de Esfinge, arranca o seu próprio coração e coloca na balança, equilibrando perfeitamente com a pena. E antes dele morrer por causa disso, ele derrota Faraó com um golpe só e usa a exclamação de Athena junto com Régulos de Leão e Xion de Ares para abrir o portão de Lost Canvas. Calma aí, espera um pouquinho. Os caras usaram a exclamação de Athena, que é uma técnica proibida pela própria deusa, sem mais nem menos, na cara dura assim? Tá bom, né? Tá bom, né? E cara, não é à toa que Sísifo tá nessa posição, porque ele demonstrou ser um exemplo de líder, de cavaleiro e principalmente de um grande herói, fazendo isso não só com palavras, mas também com seus feitos, aonde ele não hesita em se sacrificar para cumprir sua missão. Em terceiro lugar, Défteros de Gêmeos. Défteros foi um dos Cavaleiros de Ouro que teve uma das histórias mais legais que eu já vi, que inicialmente não deveria se tornar um Cavaleiro de Ouro, pois o posto de Cavaleiro de Ouro de Gêmeos pertencia ao seu irmão mais velho, o Aspros de Gêmeos. E como Défteros é o segundo irmão mais novo, logo todos viam ele como um mau presságio e tratavam ele de forma horrível. E por isso, os aspirantes a cavaleiros surravam ele, mas o seu irmão gêmeo o defendia e o apoiava a ser muito mais do que uma mera sombra. Então Défteros continua treinando e se esforçando, conseguindo até mesmo superar o seu irmão mais velho. Porém, Défteros descobre que estava sendo manipulado pelo seu irmão Aspros, que usa o Satã Imperial no Défteros para armar uma revolta contra o santuário, usar o seu irmão como marionete e tentar assassinar o grande mestre, semelhante com o que o Saga de Gêmeos fez também. Mas no decorrer dessa batalha, Asmita de Virgem aparece e luta contra Défteros, e ajuda ele a se libertar do Satã Imperial. E logo depois disso, quando Aspros manda que Défteros mate o grande mestre, Défteros na verdade mata o próprio irmão por trair o santuário. E logo após isso, o grande mestre sugere que Défteros se isole na ilha Canon. Então assim ele fez. Então
Défteros se torna o novo Cavaleiro de Gêmeos. E é por isso que eu considero Défteros um dos melhores Cavaleiros de Ouro de Lost Canvas, pois ele conseguiu superar o seu destino de ser uma mera sombra do seu irmão Aspros e conseguiu se livrar da sua manipulação. E Aspros, por si só, estava sendo manipulado por um deus, o Yoma. Caramba, mano, é manipulação atrás de manipulação, parece o Master of Puppets do Metallica. E além disso, mesmo que o Aspros tenha se libertado da influência de Yoma e até tenha o derrotado, eu ainda prefiro o Défteros por se provar um cavaleiro justo, destemido e que tem um desenvolvimento muito bom, diferente do seu irmão Aspros, que não foi tão bem desenvolvido assim, e se mostrou até bem egoísta. E é por isso que, na minha opinião, o Défteros é o verdadeiro merecedor da armadura de Gêmeos. Em segundo lugar, Elcide de Capricórnio. O lendário matador de deuses também foi um guerreiro excepcional na Guerra Santa. Elcide de Capricórnio é o cavaleiro mais sério e centrado de Lost Canvas, com uma disciplina e um senso de justiça que faz ele se tornar implacável durante suas missões, principalmente na sua missão de resgate da alma de Sísifo de Sagitário, onde ele foi capaz de desafiar e superar os deuses que são os filhos de Hypnos, o deus do sonho. E Elcide trava batalhas com cada um desses deuses. Mesmo que ele perca as partes do seu corpo, mesmo que ele quebre suas espadas, ele se torna cada vez mais afiado que antes. E foi dito e feito. Ele foi tão forte e tão perseverante na sua missão que ele conseguiu até mesmo matar os deuses que são muito mais fortes que os espectros de Hades, sacrificando a sua própria vida para realizar esse feito incrível e ajudar Athena a resgatar a alma de Sísifo de Sagitário, como um digno guerreiro honrado e cumprindo com seu papel de ser o melhor cavaleiro de Capricórnio do exército de Athena. Além disso, mesmo que Elcide não tenha uma história muito bem desenvolvida, como o Défteros de Gêmeos, por exemplo, mas o ponto forte de Elcide é a sua personalidade completamente séria, justa e rigorosa, assim como a sua lâmina lendária, de maneira que ele faz de tudo para se autodesenvolver e seguir o seu caminho da espada, algo que lembra bastante um samurai obstinado, honrado e que segue o seu caminho até o fim. Um personagem que a presença dele fala por si só, e foram por esses pontos que me fizeram gostar tanto do Elcide, um cavaleiro de ouro que merece o meu respeito. Em primeiro lugar, Manigold de Câncer. Esse aqui com certeza é o favorito de muitos, principalmente para quem viu só o anime. E realmente, depois de muito pensar entre colocar o Elcide ou o Manigold em primeiro lugar, decidi que o Cavaleiro de Câncer merecia o primeiro lugar, porque ele teve sim um bom desenvolvimento e que fez ele se tornar um digno Cavaleiro de Ouro. Pois quando ele era criança, Manigold e sua vila foram vítimas de um ataque de espectros, que destruíram tudo e mataram todos que viviam ali, com exceção de Manigold, que ficou devastado por esse acontecimento e não via mais sentido na vida, enxergando elas como lixo, tendo até mesmo a capacidade de ver as almas das pessoas rodeando o lugar. Mas depois que ele conhece o Sage de Câncer, que é o grande mestre do santuário, Manigold aprende com o Sage que a vida tem sim o seu valor e que fazem parte do universo. Então Manigold é tocado por aquelas palavras e decide seguir o Cavaleiro de Câncer para ser treinado por ele. E depois que Sage usa as ondas do inferno e envia Manigold para a colina do Yomotsu pela primeira vez, é onde Manigold cria um afeto ainda maior pela vida e vê um motivo para lutar contra as forças de Hades, para vencer até mesmo a morte. Então Manigold, como sucessor do seu mestre Sage, se torna o novo Cavaleiro de Câncer, demonstrando suas habilidades lutando contra os espectros de Hades e principalmente com aquele que Manigold mais odiava, Thanatos, o deus da morte, usando todo o seu poder para lutar contra Thanatos junto com seu mestre Sage, se sacrificando para que Thanatos possa ser selado pelo seu mestre. Manigold de Câncer não é o Cavaleiro de Ouro favorito de muitos fãs à toa, porque ele realmente é um cavaleiro bem carismático, com uma personalidade brincalhona e sarcástica, e isso aliado com seu desenvolvimento que foi bem legal e suas lutas épicas. Pô, quem não vibrou quando ele chegou pisando no tabuleiro do Thanatos e Hypnos? Ou então quando ele deu um soco de graça na cara do Thanatos? Você via aquelas cenas e pensava: o cara é foda, patroa! E além disso, essas cenas mostram o quanto Manigold é poderoso, como também expandiram ainda mais as habilidades e técnicas dos Cavaleiros de Câncer, que só possuíam um ataque das ondas do inferno. Mas além dessa técnica, Manigold também utilizou técnicas como as chamas demoníacas, Hecatombe dos Espíritos e o Akubens. E não só isso, Manigold é basicamente a redenção dos Cavaleiros de Câncer, porque convenhamos, mesmo que Máscara da Morte seja um vilão bacana, mas ele não teve nem 10% do desenvolvimento que Manigold teve. E pior ainda, se formos comparar com o Contador da Morte de Câncer, de Next Dimension, aquele palhaço que parece que gosta de beijar rapazes. Então não é exagero quando eu falo que Manigold de Câncer é o melhor Cavaleiro de Ouro de Câncer de todas as gerações. Mas e você? Quais são seus Cavaleiros de Ouro favoritos de Lost Canvas? Tem algum Cavaleiro de Ouro que você prefere e que não foi citado nessa lista? Deixe nos comentários que eu quero saber sua opinião. E lembrando que eu só li a história principal, eu não li os guidance de Lost Canvas, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Fui!